Gente, se eu não tô braba, eu tô estudando. Pessoal, oi para quem é a primeira aula, né? Para quem está iniciando. Então, assim, me apresentando um pouquinho, acho que eu tenho a Jazéias que está aqui. De novo, hoje, por enquanto, chegou a Jazéias, né? Então, o professor Felipe aí vai estudar com a nossa turma aqui do Sul, né? Tu já viu, né, Jazéias, que lá no grupo às vezes é uma choradeira por causa de uma atividade, tá? Não dá bola, né? Mas é só choro, elas fazem, tá? Então, o choro é livre, professor. adoro isso. Quem não chora, não mama. José, Behaviorismo. como é que tá o tempo aí, José? Aqui é muita chuva no sul, e para aí como é que tá? Aqui muito quente, professor. Muito, olha só, viu? Vamos para lá. Quente. Prazer, boa noite a todos. Boa noite, Boa colega, noite. seja bem-vinda. Muito Ô, obrigada. prof, inclusive, eu nunca te pedi nada. Tu poderia deixar aberto até amanhã, Qual, meu amor? a de hoje. Dá notícia para ela, André. Dá notícia. Quem Já é que tá aberto. Já tá tá. aberto até o dia 1º, minha amiga. Até o dia 1º. Ai, muito obrigada. Então, Agradece a Jazéias, tá? Porque ela entrou nova e eu ampliei uma semana. Estão devendo para ela uma pedra já, tá? E leiam um de cada, pessoal. Procuram um de cada que é mais fácil. No finalzinho eu vou dar mais uns toques, que ontem surgiu uma dúvida conversando com a Andréia, assim, eu acho que foi onde a Andréia deslanchou, que ela conseguiu fazer o dela, me mandou a foto, né? Naquilo que a gente conversou um pouquinho ontem no final, sobre a semipresencial, tá? Gente, então assim, tá? A nossa ideia, a semana passada a gente, né, discorreu um pouquinho sobre os aspectos da sociologia na educação, assim, o que os fatores sociais influenciam, né, dentro da educação. E hoje a gente vai começar a trabalhar um pouquinho com os fatores psicológicos, né? Essa questão do socioemocional, né? E aí eu estou me policiando, tá? A gente tem que, quando falar um pouquinho mais devagar, senão a gente arrebenta as gurias que estão interpretando. Natália, na quinta tu puxa a minha orelha, tá? Então assim, quando a gente fala em aspectos psicológicos, né, nós vamos tentar sempre definir assim. Nós temos a nossa parte social. Eu vou dar um exemplo para ir para a aula, tá? Nós temos a parte social que diz, não, eu tenho que ir para a aula, eu tenho que evoluir, eu tenho que estudar, eu tenho que cuidar das minhas faltas. Mas a gente tem os fatores psicológicos, que são fatores que daqui a um pouco nos dizem, eu estou muito cansado, eu mereço um dia de folga, eu tenho que cuidar de mim, né? É que nem aquele fator, por exemplo, que a gente tem quando vai usar um cartão de crédito, né? A vida é uma só, né? Só se vive uma vez. Vou lá e vou gastar tudo. Boa noite, Pablo. Então, isso, tá, ok. Fiz isso, estourei meu cartão de crédito. Boa noite. Mas vai chegar lá no final do mês que eu vou ter os fatores sociais que vão arrebentar comigo. Que são esses? Eu vou ter que pagar aquela fatura que foi influenciada lá do meu psico, lá, né, do meu sócio emocional, que diz, eu vou gastar e ponto, né? Então, no processo de aprendizagem, vocês sempre lembram, assim, nessa questão da fatura do cartão de crédito, né? Eu tenho aquilo que é o socioemocional, o psíquico, que me diz, não, ok, eu vivo... A vida é só essa, né? Vamos lá e vamos estourar o cartão, né? E aí, depois eu tenho o fator social, porque eu vou ter que dar conta de pagar essa fatura, né? Na aula, o que vai acontecer? Eu tenho que dar conta, tá? De situações de aprendizagem, só que juntamente com isso, eu tenho o meu psi, né? Eu tenho que estar bem, eu tenho que estar com os valores em dia, né? Eu tenho que estar bem na minha família, eu tenho que estar bem no meu emprego. Então, assim, essa dimensão que a gente vai entender como é que surge a psicologia na educação, por que ela surge, né? Ela surge, então a gente vai iniciar ali conhecendo um pouquinho da psicologia na educação, dentro do contexto de avaliação, é claro, né? Mas nós vamos hoje tentar entender um pouquinho essa linha, tá? Então, ô Pablo, tu consegue fechar o teu microfone? Consigo sim.
E aí, assim, ó, eu vou começar e volta e meia eu vou pedindo para vocês interagirem, para a gente ir conversando, colocando no chat que eu vou lendo, tá? Só para a gente se achar. Então, eu vou apresentar minha tela. Conseguem ver minha tela aí? Sim. Sim, sim, agora. Tá, beleza. Prof, Oi? Marília, sobre o TDE de hoje, eu utilizei o que tinha nesse slide para fazer ele, tá? Maravilha, perfeito. Usou como apoio? Sim, eu construí frases e, na verdade, ficou igual a um parágrafo. Tá, depois eu olho o meu jeito Marília de escrever lá. Tá, olha só, tá? Então, a gente vai ver um pouquinho do conhecimento psicológico, a questão do aluno e o que isso influencia no meu processo de aprendizagem, tá? Eu coloquei ali uma fotinho, né, de um treinamento do nosso cérebro ali, que às vezes não é fácil a gente conseguir, né, cuidar de todos esses aspectos que envolvem a gente daqui a um pouco tá aqui na aula, né, a gente daqui a pouco está pensando em tudo que a gente move para estar, né, dentro dessa função aqui que é estudar, né? Deixa eu aceitar a Cristiana aqui. Ok. Então tá. Quando a gente fala em psicologia da educação, tá? Ela é uma disciplina que ela faz parte, né, de um núcleo bem específico, né, das ciências da educação, assim como a didática faz e como a sociologia da educação faz, tá? Ela faz o quê? Ela estuda os processos, tá? Ela auxilia os processos educativos, tá? Então, isso é a primeira premissa, tá? Ela tem essa função, tá? Então, primeira coisa que a gente vai começar a discutir, pessoal, deixa eu só baixar um pouquinho aqui o som do meu telefone para vocês. Espera aí. Ok, agora sim. Tá? Então, assim, primeiro, né? O que avaliar, como avaliar e os critérios de avaliação que eu falei para vocês lá na outra aula que a gente ia começar, né, a trabalhar, tá? Aqui eu deixei um link, depois eu vou mostrar para vocês, tá? É um textinho que fala sobre a importância da avaliação e tudo mais. Depois, no final, eu trago para vocês aqui para a gente ver. Tá, olha só. Então, assim, primeiro, tá? Quando eu quero avaliar algo, quando eu quero avaliar alguém, quando eu quero avaliar o processo, tá? Primeira coisa que eu tenho que me preocupar muito, com uma descrição bem detalhada da tarefa, tá? Se a gente não detalhar bem a tarefa, o que a gente corre o risco, tá? De não atingir, né, de não proporcionar um processo interessante, tá? Do meu aluno daqui a um pouco não ter o aprendizado, né, adequado, e mais ainda, né, o meu aluno não conseguir ter o entendimento da importância daquela atividade para ele, tá? Então, deixa eu ver se eu consigo explicar para a Vitória melhor. Por exemplo, Vitória, tu fez um trabalho em grupo, né, que não é uma prova, né, não é uma avaliação individual. E aí tu quer avaliar esse trabalho em grupo, tu quer avaliar essa atividade. É isso que a gente vai tentar hoje entender como é que a gente faz. Então, assim, quais aspectos que vocês vão avaliar na atividade, tá? Vou voltar lá do mapa ali conceitual, né? Sobre as três teorias, né? As três tendências. Qual é o meu critério de avaliação? Eu tinha só um critério, que construísse um mapa conceitual. Eu só tinha esse critério. É o único critério que eu coloquei lá.
Se eu tenho somente esse critério e passei para o meu aluno, o que acontece? Ah, vamos pegar o caso da Andréia. A Andréia construiu o mapa dela. Ela construiu o mapa conceitual e não fugiu do tema. Ok, ela satisfez o meu critério. O que vai acontecer? Se a Andréia entendeu bem que eu só tinha esse critério, ela vai poder me questionar. Tá, professor, olha só. Atividade valia 0,2. E eu tirei 0,1 porque se o critério que o senhor me colocou como avaliação, eu atingi. Entendeu? É isso que a gente tem que começar a entender, que os critérios vão dar ferramentas para a gente, mas também vão dar ferramentas para os alunos, tá? Vocês com certeza passaram por isso, né? Às vezes o professor dava uma prova de, sei lá, na época todos vocês fizeram prova, né? Dava uma prova de matemática e tudo mais, e daqui a pouco um aluno começava a achar um errinho. Ah, prof, olha só, o senhor não corrigiu bem o meu aqui. E aquilo era uma queda de dominó. O outro chave, não, professor, o senhor também não corrigiu o meu aqui e tudo mais. O que acontece? Se o professor tem um critério bem definido, que era, por exemplo, assim, resposta final à caneta, né? Ele corrigiu na hora, ele viu que aquela resposta ali estava caneta e deu errado. Ok. Um método bem tradicional aqui, mas aconteceu. Se o professor não coloca que essa resposta final deve ser a caneta, subentende-se que o aluno pode fazer a lápis. Ah, mas eu sempre peço para precisar caneta. Mas se não está ali naquele instrumento, se não está descrito, né, é um critério que eu já posso questionar. Ou então, assim, ó, tem que ter o desenvolvimento do cálculo. Se isso está no critério, é uma coisa que o professor pode cobrar, né? Então, isso a gente vai cuidar muito, muito, muito essa questão de um critério numa avaliação, tá? Então, a gente tem que cuidar muito, né? Definir os aspectos, os critérios, enfim, tá? E aí a gente vai entrando agora na questão, né, da escala de diferentes níveis de desempenho, tá? Olha só, né? Às vezes passei um conteúdo, socializei esse conteúdo, estudei esse conteúdo em aula, né? Só que aí eu chego lá na avaliação e eu cobro o dobro daquilo. Ah, mas o aluno tem que buscar mais. Gente, se eu não dei as ferramentas, se eu não trouxe o aporte de conteúdo, se eu não indiquei leituras, eu não posso cobrar, como diz assim, um nível hard. Eu não posso fazer isso, não existe isso, não tem nada que ampare, né? Por que eu questiono tanto as provas, principalmente do governo federal, que medem os alunos? Eu questiono o Enem, eu questiono o ENAD, porque o que acontece? São provas que são elaboradas, são exames que são elaborados num contexto geral. Mas, por exemplo, cada escola, cada universidade, cada lugar tem uma particularidade, tem uma regionalidade, enfim, tem os seus aspectos. Então, por isso que eu discordo. Mas nós, por exemplo, em sala de aula, em ambientes, a gente tem como saber que nível de conteúdos e ferramentas a gente proporcionou para a turma. Agora, tá, proporcionei tudo e trabalhei. Aí a Jaqueline, né, ok, se apropriou, leu os textos, daqui a pouco vinha a Pamela para mim assim, mas eu não abri nada, eu não vi nada, não vi nenhum link teu. O que eu vou poder conversar com a Pamela? Olha, Pamela, eu fiz uma avaliação, eu fiz um trabalho com base em tudo que eu ofereci na disciplina. Estava todo lá, eu relembrei em aula, né? Eu avisei, a gente conversou sobre. Mas eu não assisti 3, 4, 5 aulas. Isso ok, então assim, a gente não vai poder seguir muito adiante, né? A conversa. A Jaqueline vai poder me cobrar, porque ela estava dentro do processo e tudo mais. E aí vai ficar um alerta para vocês com os alunos de vocês, né? A gente tem que cuidar muito quando a gente vai proporcionar uma avaliação. Eu tenho que proporcionar uma avaliação de acordo, tá, com aquilo que realmente eu trouxe e trabalhei na disciplina. Boa noite, pessoal que está chegando, tudo bem? Sejam bem-vindos. Depois eu vou dar uma paradinha e a gente se apresenta de novo, tá? Então, assim, essa é a ideia, tá?
Então, para vocês caminhar já numa linha assim que eu vou proporcionar até uma dinâmica. Se eu vou trabalhar uma dinâmica em sala de aula lá, e vou falar sobre emoções, tá? Vou fazer uma dinâmica sobre emoções e minha aula vai ser maravilhosa. E naquela semana, alguém teve uma coisa muito triste na sua casa, em qualquer lugar, e eu vou trabalhar emoções. O risco é altíssimo, né, dessa atividade, além de ser traumática, eu não conseguir realizar. Então, tem que avaliar, né, como é que eu vou fazer isso, né? Dica, né, que eu sempre dou, se a gente vai trabalhar, fazer uma avaliação sobre sentimentos com os alunos pequenos, usem os sentimentos mais neutros e aqueles sentimentos, assim, que vocês vão ter um retorno mais tranquilo. Que é aquilo que eu sempre converso com vocês, nós não somos psicólogos, né? Nós somos pedagogos, né? Estamos em curso de pedagogia. Então, até eu tenho uma das alunas que está fazendo estágio e ela vai trabalhar com sentimento. Eu disse assim, trabalha com amor. Amor tu pode trabalhar, a gente sempre tem alguma coisa que a gente ama, tá? Raiva também. Raiva é uma coisa boa de trabalhar também, porque todo mundo a gente tem raiva de alguma coisa, raiva de injustiça, raiva disso, raiva daquilo, né? Então, assim, trabalhem sentimentos daqui um pouco, assim, que a gente consiga gerenciar. Isso está dentro do conceito de avaliação, quando eu vou propor uma tarefa, né? Então, isso é muito, muito importante, né? Sim, Vitória, eu acho que pedagogia e psicologia, elas têm que andar lado a lado. Eu concordo contigo em todos os aspectos, tá? E descrição dos diferentes níveis de desempenho, tá? Eu posso, sim, ter uma sala de aula diferentes ferramentas de avaliação para os meus alunos, né? Eu posso ter aquele aluno que tem mais facilidade, eu consigo avançá-lo mais. Eu posso ter aquele aluno que precisa de uma atenção maior em determinado conteúdo, né? Então, assim, eu posso ter essa descrição. Eu posso ter instrumentos diferentes, né? Então, uma jogada muito bacana que eu usava e aprendi com um professor, tá? Quando eu queria, por exemplo, trabalhar, e eu tinha alunos que, como eu trabalhei com matemática até 2017, eu trabalhei com matemática no ensino médio, o que eu fazia? Eu dizia, gente, eu vou fazer avaliações todas diferentes, porque daí eu já tirava o peso da comparação, né? São todas diferentes, todas estão no mesmo nível e tudo mais, e eu vou fazer uma salada mista aqui de avaliações. E aí, como na minha escola eu tinha necessariamente que aplicar uma prova, uma avaliação, eu fazia isso. Porque na hora de entregar, eu entregava aquela que eu queria trabalhar com certos conteúdos mais avançados ali, e com outros que eu precisava explicar um pouco mais a questão, trazer mais recursos, né? Então, eu trabalhava com essas possibilidades. Eu vou trazer, vai ser diferente para todo mundo. Então, eu já dava uma quebrada nessa questão, né? Nunca, por exemplo, assim, eu deixei, né, mesmo que eles fizessem que eu não eu nunca deixei comparar nota. E nunca citei nota em voz alta. Eu sempre chamei na minha mesa. Ou então entregava na classe e disse, é contigo, se tu quer mostrar, mostra, é tua. Depois a gente conversa sobre. Porque a avaliação é uma coisa minha, né? É uma coisa do aluno, né? Qualquer avaliação de trabalho, né? Ou então tu pegar um trabalho lá, lindo e maravilhoso, vamos supor que a Pamela Forte fez um trabalho assim, ó. E eu pegar e levantar na sala e dizer assim, olha só, gente, olha aqui, esse sim que é o trabalho. Olha que maravilha. E eu começar a corrigir o trabalho pelo trabalho da Pamela. Nunca isso vai dar certo. Nunca isso vai dar certo. A gente não pode, a gente tem que ter um parâmetro nosso, nós que elaboramos a avaliação, né? Então, assim, essa é a questão, sabe? Que a gente tem que começar, então a gente vai hoje discutir muito nessa disciplina sobre isso, tá? Eu prefiro que vocês lá no desenvolvimento da prática de vocês façam uma atividade relativamente pequena, mas que ela seja bem trabalhada, que ela tenha os seus critérios, né? Que ela consiga, né? Com que vocês realmente analisem, né? O que está faltando para aquele aluno, o que faltou no processo, né? Então, assim, não aquela avaliação é avaliação para, hoje eu fiz uma avaliação que eles vão levar umas 2 horas fazendo, umas 3 horas.
Claro que eu no começo, gente, eu também errei muito com a avaliação. Até depois entender isso, né? Eu errei bastante, né? Nunca, até na própria graduação, a primeira avaliação me lembro até hoje. Em 2017, eu apliquei uma avaliação de metodologia matemática. Gente, a turma foi às 10 da noite, não sabia que tinha aluno que pegava o ônibus, e o pessoal era 10 da noite e não terminava. Eu disse, meu Deus do céu, o que que eu fiz, né? Então, mas a gente hoje eu já tem um outro entendimento, né? A gente tem que ter. Bom, então isso aqui é bem importante, tá? Definir, assim, esse tipo de avaliação, tá? Quais os tipos de avaliação que a gente tem, assim, mais usuais, tá? Que a gente vê mais, né? E são avaliações que mexem muito na questão, né, do psicológico, tá? Por exemplo, avaliação diagnóstica. Todos vocês têm que trazer isso para a prática de vocês. A avaliação diagnóstica, ela é muito importante porque o que que ela faz? Ela faz com que vocês conheçam, né, como é que aquele aluno, né, chega para vocês ali, né? Se eu tenho que começar com pré-requisitos, eu não posso nunca, por exemplo, uma turma de 4º ano, tá? Eu dizer, não, eles já tiveram o 3º ano, eles já sabem tudo e eu vou partir do 4º ano. Não, não existe isso. Porque lá nesse 3º ano, pode ter a Jaqueline, né? Pode ter o Pablo, né? Pode ter a Renata, e cada um aprende diferente, e cada um tem habilidade em uma área, ou os 3 na mesma, então a gente tem que fazer sempre essa avaliação diagnóstica, tá? Isso sempre tem que ser feito, tá? Essa avaliação diagnóstica. Por exemplo, essa semipresencial tão famosa, é uma avaliação diagnóstica para mim, tá? Eu, a partir dali, eu estou começando a ver o que eu tenho que melhorar, o que eu tenho que trazer mais para vocês, né? E ontem me chamou muito quando a André disse assim, mas é um assunto que eu não conheço, eu queria alguma coisa que eu conhecesse, algo novo para mim. Daqui um pouco, lá nas minhas outras avaliações, eu podia já ter feito isso, né? De trazer conceitos que eram desconhecidos, né? Mas chegou o momento da gente fazer isso, de realmente fazer essa avaliação diagnóstica, né? Mas é muito bacana quando tu tem um conflito, quando tu tem uma aluna que diz assim, não estou conseguindo, e hoje ela diz, olha, tá aqui, eu consegui, e conseguiu, sabe? E podia não ter conseguido, sem problema. Então, isso é muito importante, tá? Isso muito, muito importante, né? Sim, Cristiana, a sondagem, eu te digo assim, ó, ela deveria ser obrigatória em todo o início de ano letivo na escola. Tinha que se ter um período de sondagem, obrigatoriamente, no mínimo 1 mês de sondagem, que é onde tu consegue ver o que passou ali, o que teve, o que não teve, né? Então, né, e isso é muito importante esse período de sondagem. André, pode falar? Eu também acho importante ter sempre um relatório do aluno do ano anterior para a gente, o professor passar como se fosse um resumo do ano anterior para o ano seguinte, né? Porque às vezes até tem esses registros na escola, mas não é passado para o próximo professor, ou o próprio professor não procura saber como é que era, principalmente os alunos que têm mais dificuldade, a gente procurar ter essa opção, essa oportunidade de ter os registros, independente do ano que o aluno está, sempre ter um histórico descritivo. Como se fosse um prontuário médico, né? Se a criança faz tratamento com 12 médicos, cada um tem o mesmo prontuário, né? E aí eles só vão acrescentando, né? Para poder observar as evoluções e as dificuldades. Exatamente, gente. Isso seria, assim, ó, fundamental, principalmente, né? É porque daí também a gente pode considerar também, durante toda a fase de educação inicial ali, né? De educação infantil então, o que é aquele histórico escolar que a gente leva de uma escola para outra? A gente pode considerar esses professores uma equipe multidisciplinar, né? Onde eles vão evoluindo o aluno. Exatamente. Quem é que levantou a mão agora? Eu. Isso. Boa noite. Boa noite. Eu estava concordando com a Renata ali sobre o parecer. Poderia construir um parecer diagnóstico, né? Para... Até mesmo porque tem alguns professores que têm essa dificuldade de ter essa dinâmica, de passar para o outro aquele aluno que tem uma dificuldade.
Então, com o parecer, com o diagnóstico dele, do ano letivo, eu acho que poderia ter, de cada aluno, o professor poder fazer, vamos dizer, como se diz, um rascunho, algo que tivesse ali não fosse entregue aos pais, mas que tivesse da listagem de um aluno, entendeu? E ter um auxílio de passar para o próximo prof e dizer, ó, a fulana, vamos dizer assim, ela tem mais dificuldade do que esse, ela teve dificuldade na questão de reconhecer Beto, mas não reconhece o sim, sabe? Ter, assim, algo que pudesse auxiliar o professor, porque até quando a gente pega essa sondagem, de chegar na escola, eu gosto de fazer sondagem para mim saber o que eu posso colocar naquela criança, não eu chegar direto, né, no 4º ano e dizer assim, vamos trabalhar isso e isso, porque eles já viram no 3º, então eles já sabem. E é o que a gente vê agora na pandemia. Tem alunos que estão no 4º ano e não sabem ler, sabe? Eles conhecem o alfabeto, mas não se lembram do som. Eles confundem as famílias silábicas. Então, tem todo esse porém, né? Eu acho que é algo que poderia ser. Os professores, assim, alguns, eu sei que muitos já fazem isso. Tem um coleguismo bem bacana, né? Mas eu acho que poderia ter esse parecer, algo assim mais diagnóstico, que a gente possa... Não, opa, eu sei que aquele aluno precisa disso, então eu vou começar a criar a partir dali. Perfeito, bem colocado. Marília? Ô, prof, essa transição, esse passar o conteúdo para o outro professor, isso não é feito nos conselhos de classe? Não eram para isso que teriam que existir o conselho de classe? Deveriam. No final do ano tem aquele conselho de classe final, vai ali, passa para o outro professor até onde os alunos ficaram. Deveriam. E assim, ó, eu quero que tu me prometa uma coisa, quando tu passar o teu primeiro conselho de classe, tu vai lembrar de mim, tá? Eu até hoje não entendo por que ainda fazem conselhos de classe do jeito que fazem. Não tem... A proposta, Marília, seria essa que tu falou. Essa é a proposta do conselho de classe. Porque eu escutei isso uma vez ali no Américo. Eu fui falar com a professora e ela disse assim, não, fica tranquila que a gente vai falar sobre tudo isso hoje no conselho de classe, a gente passa para a professora as dificuldades do aluno. Aí isso ficou para mim, que sempre os conselhos de classe seriam feito isso. Né? E o que acontece no conselho de classe? Por exemplo, lá não se avalia as habilidades, o que, por exemplo, o Iago construiu. E sim, não alcançou nota, não tem condições. Tá? Por que não tem condições? Por que se levou o ano inteiro para te chegar lá num conselho final, por exemplo, e dizer que o Iago não tem condições? Por que ao longo lá do primeiro trimestre, dos primeiros dias do Iago, já não disse, olha só, tem algo aqui que a gente vai ter que fazer, né? Ou o Iago precisa de pré-requisitos que a gente vai ter que fornecer, conversar com a família, fazer na escola, proporcionar na escola, ou o Iago não quer, mas mesmo assim a gente vai ter que chamar a família, vai ter que conversar, vai ter que ver. Aí chega um exemplo que eu vou dar para vocês que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, tá? Até para o pessoal lá de Santarém se ambientar. A gente teve ano passado, né, todos os estados no Brasil tiveram a pandemia e o ensino híbrido, o ensino à distância. No Rio Grande do Sul, existia uma portaria até outubro que os alunos iriam reprovar. Muito bem. Mas em outubro a gente começou a analisar os conselhos de classe, os registros e os acessos do aluno. E o que se chegou em consideração? Como é que eu vou reprovar um aluno sem evidências? Como é que eu vou garantir que a Renata não estava estudando, ou porque ela não tinha internet, ou porque ela estava trabalhando em horário de aula, porque a crise pegou para todo mundo? Que critérios eu teria para reter esse meu aluno? Não tinha um critério. O que o governo fez? Ele largou uma portaria. Das poucas coisas que eu concordei com o governo, tá? Ele largou uma portaria que não se retém ninguém, e era isso para ser feito, e ponto. Meu Deus, a bandeira da reprovação surgiu. Eu estava em supervisão escolar naquela época, e eu tive que parar o último conselho, cancelar a reunião e voltar daqui 3 dias para fazer novamente com eles, porque eles queriam a todo pano a reprovação. Eles não discutiam a aprovação.
Eles não discutiam formas, daqui um pouco, nesse ano que nós estamos aqui, que daqui um pouco está terminando, de como é que a gente iria solucionar esses problemas de falta de acesso, de buscar o aluno, de responder de uma forma não violenta para o meu aluno no WhatsApp, quando o meu aluno perguntava, prof, eu não consigo acessar a plataforma. Prof, eu não tenho dados móveis para participar do Meet. Vocês entenderam? Então, isso é uma das coisas que a gente passa muito, né? Então, assim, ó, deveria, e essa é a função do conselho de classe. Aí a gente vem naquilo que a Cristiana, que o Iago colocaram, né, nessa questão da gente ter realmente uma transição e esse aluno ir tendo um histórico, né, de acompanhamento, de um professor passar para o outro. O meu último conselho de classe poderia ser um conselho de transição, onde o professor Iago passava a turma para o professor Felipe, e eles conversavam, ajustavam e tudo mais, né? Isso deveria ser o correto, né? Então, assim, ó, que bom que vocês entendem essa parte. Eu já fico muito feliz. O nosso desafio vai ser aquela questão lá na prática de fazer isso, né? Ô, Felipe. Oi. Deixa eu partilhar. Eu participei uma vez de um conselho de classe. Porque na minha escola, quando chegava no ensino médio, o conselho de classe, eles chamavam a turma toda para participar do conselho de classe. Porque daí nós poderíamos expor as dificuldades com cada professor. Então, era feito, tinha horários, né? Isso durava uma semana inteira. Então, era assim, eles primeiro faziam o conselho de classe com os professores dentro da sala, aí a gente não ficava na sala, aí os professores davam o aval deles, as observações, comentavam sobre os alunos que eram difíceis, os alunos que eram mais, assim, mais, entre aspas, fáceis, e os neutros ali, né? Que progrediam, faziam tudo certo. E aí, depois, como se fosse uma réplica, chamavam a turma, né? Daí era obrigatório a ida, né? A gente no conselho de classe, tanto que era em horário de aula. Se não fosse, levava falta, enfim. E aí nós poderíamos falar de como foi também a nossa experiência com os professores. Então, eles nos escutavam. E aí aconteceu uma vez, numa ocasião, a média da turma ficou muito baixa. Numa disciplina de matemática, com o professor X, e ele não era um professor ruim, mas o jeito que ele ensinava era muito ruim. Então, ele se esforçava, assim, ele se esgarçava para ensinar, mas o rendimento da turma reduziu. E naquele tempo, a minha turma, isso foi no 3º ano do ensino médio, a minha turma era a última com ensino regular normal. Uhum. A minha turma e a turma do Muralha eram as últimas turmas com ensino normal, assim. A gente não pegou aquelas monte de mudança. Tá. E aí a gente expôs essas questões, tanto que a gente foi a última turma também a fazer o conselho de classe dessa maneira. A gente seguiu o mesmo molde desde sempre. E aí a gente pôde falar para a diretoria, para a supervisora, para a orientadora, toda a função desse baixo rendimento nosso em matemática, porque a turma ia reprovar. E aí, imagina reprovar mais de 15 alunos no 3º ano. É uma coisa, é uma deficiência total, né? Total. Né? Tipo, a galera querendo ir para a faculdade ali, a gente já tinha feito Enem, tudo certo, e aí imagina reprovar, né, no ensino médio. No 3º ano, é fim de festa, né? E aí a coordenadoria, a diretoria nos ouviu, depois quando tinha um problema com o professor, depois eles chamavam o professor para conversar com a turma. Então, isso é uma coisa fantástica, que a gente conseguia ser ouvido. Porque alguns casos de alguns alunos, eram algo mais individual, assim, algo mais delicado, daí é muito pessoal. Mas quando era algo muito geral, eles deixavam a turma falar e se expor. E aí era para isso que existia também o líder da turma e o vice-líder, que não eram só pessoas que estavam ali eleitas para não fazer nada. A gente também tinha o papel de ouvir os nossos colegas e levar isso adiante. Então, era muito legal, e a escola sempre incentivava isso, e que nem as eleições de líder e vice-líder era uma coisa, eleição de prefeito, assim, a escola inteira se mobilizava para isso. Então, era bem show, assim. Eu sou #fã da escola que eu estudei.
Mas é bem legal tu colocar, porque a gente tem um modelo de conselho de classe participativo, né, que é esse modelo aí, Aham. e é um momento muito interessante porque o professor também pode falar, né? E por que foi proposto isso? Porque o professor, ao longo do trimestre, nunca conversou com a turma. Então, aqueles que não conversavam com a turma teriam que ter um momento, pelo menos no E conselho. às vezes nem conseguia, né? Às vezes tinha que nem ensinar, não conseguia. tinha um tempo para ter um diálogo, muita coisa. Exatamente, mas bem Era colocado. muito, às vezes as coisas parecem muito fáceis, mas às vezes é a toque de caixa, assim. Não, Vai que vai. vai Então, que não, vai. essa parte de escuta, assim, era muito boa. Até porque, né, como é que a gente vai resolver um problema com as pessoas que não fizeram parte do problema, né? Nós vamos resolver o problema da turma com o diretor, sendo que o diretor não conhece a turma. Perfeito. Então, vamos conversar com a turma, vamos rever qual é o problema. Perfeito. É um problema geral, é o problema de um, se for de um, vamos resolver com um, se for resolver com todos, vamos resolver com todos. Perfeito, perfeito. Isso era muito sensacional. Tá bom. Eu gostaria de compartilhar também uma experiência que eu tive quando eu estava concluindo o ensino médio, aqui em um colégio estadual onde eu estudei, e nesse colégio até hoje ainda mantém eu diria que a tradição de fazer com que os próprios alunos eles participem, né, do conselho de classe, né, não somente do conselho de classe, mas também do conselho escolar. Por quê? Qual é a ideia do colégio? Às vezes, o corpo administrativo do colégio, ele esconde, né, os problemas, né, do colégio, os problemas, seja lá administrativo ou também estruturais, né, do aluno, não somente do aluno, mas também dos pais, né, e os pais também participam do conselho escolar, né. E eu tive a felicidade de ser nomeado para participar do Conselho Fiscal. Imagine o aluno fiscalizando os documentos do colégio, né? E o interessante é que estimulavam também com que o aluno ele tivesse na sociedade uma atitude transparente. Porque, veja só, eu com 20 anos de idade, né, fiscalizando os documentos do colégio. Então, qual era a missão que o colégio queria que eu levasse para a sociedade? Queria que eu me tornasse uma pessoa ética, né, uma pessoa com responsabilidade e que eu usasse essa formação não somente na sociedade de qualquer jeito, mas no meu trabalho, né? E era legal porque os pais eles davam, né, o seu ponto de vista, aí se construía uma educação participativa, né, com a família, escola, aluno. E eu confesso que isso para mim foi um grande aprendizado, né, principalmente na questão educacional. Acho que deu uma travada aí legal. Eu achei que era o meu. Eu achei que era o meu, mas eu vi aquele água ali, todo mundo se mexendo, não, foi meu. Eu tô me mexendo, eu tô ouvindo vocês. O que travou foi o Felipe. Isso. Vocês conseguiram me ouvir? Sim, a gente te ouviu. Sim. Aí tu terminou de falar e o Felipe caiu. Acho que foi o Felipe que caiu. Quem é que aceita daí? Eu
caiu a internet dele. Aí ele já Quando vai o entrar. professor sai, quem é que aceita para Não, entrar? mas aí a gente pode Entra continuar. direto, porque ele entra com um e-mail profissional, igual a gente. Ah, é? A gente pode continuar. Vamos fazer fofoca. Tá gravando, não dá pra fazer fofoca. Ah, Nem falar mal do professor. não. Misericórdia, Tamires, vai ficar gravado, Tamires, segure a língua, Tamires, pelo amor de Deus. Mas eu só falei coisa boa, nem falei nada ainda. Não, mas então nem fala, eu lembrei agora. Tá gravando, mulher. Tá gravando. Ah, o senhor me cai e não me deixa gravando. Hã? Compartilhe sobre o seu dia, aliás. Estava na escola, como foi teu dia na escola lá? E aí, Mas foi bom. Ai, prefiro não Quando me vo- manifestar sobre isso. quando vocês vêm aqui conhecer Santarém? Boa pergunta, colega. Nossa, gente, onde é que fica isso? Bom, Santarém fica no estado do Pará, né? Fica... A minha cidade, ela é já uma metrópole industrial, né? Olha aí, Com várias indústrias e também com várias faculdades, né? Um polo universitário do estado. E fica no interior do oeste do Pará, né? Adorei Bem na que é só região verão. norte. Verão 24 horas aí. Pois é, mas só que agora tá fazendo muito calor, né? E a gente tá sentindo muita falta das chuvas, do frio, né? Eu tô aqui suando. Me diz uma coisa, uma pergunta. Ah, claro, isso é só a gente pesquisar na internet, né? Mas, ô Pablo, ô gurias, parem de gritar. Quando tá frio aí, qual é a temperatura mais ou menos? Olha, quando tá frio, chega a fazer 20 graus, que pra gente é frio. 20 graus. Ai, colega, vem me visitar no Mas verão, só se que... vier no inverno. Tipo assim, hoje, se tu estivesse aqui, tu já ia achar que era o fim do mundo. Não, mas só que eu gosto de frio. Eu já morei em São Paulo. Não, colega, tu gosta de frio porque tu não mora no Rio Grande do Sul. Aqui, olha só, o frio de São Paulo também ele é bem de boas, assim. Aqui é muito frio. Mas Aqui só é- que... E aqui no nosso inverno aqui é frio e chove. Professor entrou na aula. Todo mundo quieto, todo mundo quieto. Acabou a bagunça. Marília, enquanto isso, eu estou tomando meu café. E não fugiram, que coisa mais linda. Coisa mais linda. A gente tava falando de ti. Ah, eu sei, normal, né? Não, mentira, tu não é o centro das atenções. Não influencia ego aí. A gente tava falando, o Pablo tava falando sobre Santarém. Aí eu perguntei a temperatura lá, quando é frio, quanto que é a temperatura? Daí pra eles lá, quando é frio, é 20 graus. Daí eu ri, porque aqui 20 graus a gente tá indo na beira tomar chimarrão. Pablo, aqui é bem enrascado. Bah, olha, te digo. Não, e hoje com essa chuva? Mas tá terrível, terrível. Nossa, eu quero conhecer. Só isso. Bom, mas quem gosta de praia, aqui tem praias maravilhosas, né? A praia de Alter do Chão. Ah, isso com certeza. Na nossa cidade aqui não tem Boa, nada. Renata, e dormir. Aqui é só um Qualquer chocolate. dia venho Aqui a nossa praia é só nas chocolate. férias de vocês, venho fazer um... Nas férias, férias de vocês, Claro. venham pra cá fazer um Deixa- tour que eu faço questão de ser o guia de vocês. Não, a gente só precisa explicar que como esse curso de pedagogo e a gente vai ser professor, não é bem assim para fazer uma viagem. Envolve uma coisa chamada dinheiro que a gente na maioria das vezes não tem. Aí só para explicar, Quando né? vocês puderem, Tipo assim, né? não é uma coisa, não queremos, não gostamos. Não, na verdade a gente gosta, mas aí às vezes falta recurso, entendeu? Falta. Mas a gente, de repente, vai ter que fazer uma vaquinha online, né? Com certeza. Não, dá tudo, faz uma rifa. Fazer rifa a gente sabe. Vamos fazer que nem aqueles negócios da viagem de oitava série, terceiro ano. Tu começa A gente tu, junta tu vai na oitava série, né? Tu tá no terceiro ano, terminou de pagar ainda. Deixa eu ver. É, tipo isso. Essa daqui é a praia mais bonita. Deixa eu ver se dá de mostrar. Acho que não.
Aqui, ó. Pega lá, tirar daqui do painel. Olha. Ah, show. Muito lindo. Era só o que eu precisava. Uma terapia, senhor. Ai, pessoal, parece arambaré, né? Coisa boa. Tu mora em Ah, Sentinela, né? Iago, nem tu acredita. Nem tu acredita que era o Baré, meu amigo. Tá. Então, assim, não vamos esquecer que a gente tá com as intérpretes, né? Vocês matam a coitada das gurias, né? Não, prof. Ai, a gente esqueceu dela que tu saiu. Tadinha. Ficou só uma loucura. Tadinha. Pablo, eu peguei a última parte que tu falou ali do conselho fiscal e tudo mais, e uma das funções da escola, né, era fazer com que o aluno realmente se tornasse um ser ético, crítico, né? Acho mais ou menos a linha que eu tinha anotado. Exatamente, isso mesmo, né? E a gente fiscalizava a administração do colégio, os diretores, né, as obras do colégio, como, por exemplo, a nossa professora na época, né, a nossa professora de geografia, no início, quase no final do primeiro semestre, ela entrou de auxílio maternidade. Aí nós achamos que quando a gente voltasse das férias escolares, né, a gente já estaria com a professora substituta, né? O que foi que aconteceu? O Estado, ele não mandou nenhum professor substituto e nós ficamos sem professor de geografia quase até a finalização do ano letivo. E veja só, a nossa maior preocupação era da gente ser aprovado e, ao mesmo tempo, não ser aprovado. Ou seja, passar de ano, ao mesmo tempo, estar reprovado na disciplina de geografia por inadimplência do governo do Estado, né? No caso da Secretaria de Educação. Então, qual foi a minha missão nesse momento como membro do Conselho Fiscal? Eu reuni 3 alunos, né, do ensino médio, do terceiro ano do ensino médio, 3 alunos concluintes, e nós fomos no Ministério Público, né? Sorte nossa que na nossa sala tinha uma colega que ela morava com uma advogada que era secretária da promotora de justiça. Então, nós fomos lá na promotoria de justiça, falamos da nossa situação, que nós éramos concluintes, então tinha muitos alunos que já estavam matriculados em faculdades, que já tinham prestado vestibular e passado, né? E que a gente ficaria na pendência de receber o nosso certificado de conclusão, até mesmo o nosso atestado de conclusão, por causa desta disciplina, né? Que o Estado não mandou um substituto. Pois então, não passou 3 dias e meio, já estava no colégio substituto. Uma coisa simples de se fazer, né? O que foi que a Secretaria de Educação fez? Simplesmente pegou um professor do ensino que aqui tem o ensino regular, um professor do interior que dá aula no interior, né? E trouxe como esse professor já tinha terminado os módulos, né? Do ensino modular, né? Do ensino modular, estava de férias já, trouxe o professor para nos dar aula. Ou seja, uma coisa simples de se fazer, né? E graças a eu diria que essa nobre atitude que o colégio me fez ter, né? Me colocando no conselho fiscal do colégio, nós conseguimos concluir, né, o nosso ensino médio. Se não fosse por isso, o terceiro ano do ano de 2015 estaria reprovado. Pois é, né, Pablo? É bem nessa questão, nessa linha que a gente conversa um pouquinho sobre os tipos de avaliação e que formação a gente quer para o aluno. E a gente pode agora até fazer uma relação com isso que o Pablo coloca, né? Nessa questão, por exemplo, das avaliações. A gente conversou um pouquinho sobre a avaliação diagnóstica, né? Essa questão da gente conhecer a importância do aluno, a formativa, que daí a gente entra um pouquinho nessa linha ali, né? Um pouco já na linha do que o Pablo coloca, a gente corrige alguns rumos, mostra a intenção de trabalhar aquele conteúdo, aquele conhecimento, enfim, né? E aí a gente entra na avaliação processual, né? Que é acompanhar individualmente o desenvolvimento e aprendizado dos estudantes. Por exemplo, tudo isso que o Pablo coloca e que o Iago já puxou lá do conselho de classe e tudo mais,
tanto a importância de se participar de um conselho escolar, de um conselho fiscal, isso está dentro, né, dessa questão da avaliação processual, da gente cuidar, né, individualmente da formação dos meus alunos. Por isso, a gente deve propor diferentes instrumentos de aprendizagem. A escola primeiro, tá? A escola primeiro, enquanto órgão maior, proporcionar essas participações, porque isso está dentro, né, do conceito de avaliação, do conceito de formação, e o professor ali no micro, que tem, então a gente consegue ter um controle melhor dessa situação, proporcionar essas avaliações. Mas onde é que a gente sempre cai? A gente sempre cai na avaliação somativa, que tem a função de reter, de selecionar, de promover, de reenturmar, né? A gente sempre, né, sabe, essa questão, o Mauro coloca, né, que aqui em Santarém não teve nenhum tipo de avaliação na escola municipal onde eu estagiei durante a pandemia. Pois é um erro, porque daqui a um pouco tu não avaliou o processo, quem tu atingiu, quem tu não atingiu, como é que tu vai fazer para atingir, né? Mas não foi só aí, tá, Mauro? A gente também teve aqui algumas avaliações, só que mascaradas, tá? Tu teve para ter índice, para ter número, não realmente para a gente entender o processo, tá? Então, esses tipos de avaliação aqui a gente vai voltar, a gente vai tá sempre batendo nelas, mas só para a gente entender que hoje eu arrisco a dizer para vocês que 80% da avaliação que é praticada na escola, ela é somativa. Seleciona, retém, promove, reenturma, né? Aquilo que eu disse para vocês, aqui no Sul que a gente teve, os professores ficaram indignados porque teve essa aprovação automática. Na verdade, não teve a retenção, nem foi uma aprovação, não teve a retenção. Porque o conceito de reprovação ainda é muito forte na educação, né? Então, a gente tem que entender, né, que isso ainda é forte para nós, tá? Então, olha só. Ainda na nossa linha que é trabalhar com esses aspectos psicológicos, porque a avaliação está dentro desses aspectos, porque assim, ó, a gente pode influenciar muito o futuro de um aluno com uma simples avaliação, né? Daqui um pouco, se eu lá, enquanto professor, enquanto gestor da escola, vetasse a participação do Pablo, por exemplo, num conselho fiscal. O que poderia acontecer, né? O Pablo, naquele momento, vai dizer, não vou participar de mais nada, então eu não vou participar de nenhum colegiado mais, eu não vou participar de um conselho, eu não vou ser mais crítico, né? Eu não vou trabalhar com isso. Então, na verdade, a gente tem que compreender que a questão da avaliação está totalmente ligada com os fatores psicológicos. Vai influenciar, sim, na vida do meu aluno. Daqui um pouco naquele momento, daqui um pouco naquela semana e daqui um pouco para a vida, né? Então, assim, a psicologia da educação, ela tem uma tripla finalidade, tá? Primeiro, tá? Contribuir na elaboração de uma teoria que permita compreender e explicar os processos educativos, né? Eu tenho que aprender a compreender, a explicar o que acontece nesse processo educativo. Por que o professor ainda é tão apegado a uma avaliação, a um instrumento? Primeiro, porque a formação dele se deu desta forma. E segundo, né, não se dá ênfase, não se dá destaque para o processo, né? Hoje, eu tenho um entendimento que a avaliação final ela não vale nada perto do processo que o meu aluno teve uma disciplina, da participação dele, do envolvimento dele. A avaliação final não vai me dizer nada, às vezes, daquele aluno, a trajetória dele na disciplina. Então, né, compreender esse processo é algo bem importante, tá? Então, é a primeira, né, a primeira dessas três finalidades que a psicologia tem na educação, tá? Segunda finalidade, tá? Ajudar a elaborar procedimentos, estratégias e modelos de planejamento e intervenção. Por exemplo, eu tenho uma turma lá que faz bullying com determinado colega lá pela situação social dele. A psicologia na educação vai me ajudar a entender que eu vou ter que fazer alguma coisa como intervenção e como prevenção, tá? Nessa situação que está ocorrendo, né? Dentro da avaliação, eu vou ter que cuidar. Dependendo do tipo de avaliação que eu fizer numa determinada turma, eu posso polarizar essa turma. O que é isso? Aqueles lá são os bons em matemática. Aqueles ali são os mais ou menos. Aqueles lá não vão nada em matemática. Vocês já ouviram muito isso, né?
E a gente ouve. Então, a psicologia, os fatores psicológicos vão ajudar a gente a não polarizar isso. A gente tem que entender, quando eu aplico uma avaliação, eu tenho habilidades e competências diferentes. Mais alunos, daqui a um pouco, têm afinidade com as humanas, com as da natureza, aqueles que têm a facilidade em todas, ok. Aquele que precisa de um cuidado maior, de uma atenção maior, né? Então, é a segunda finalidade, né? Ajuda a elaborar estratégias de acordo com o ser, com o aluno. Tem professor, né, que ainda chama o aluno pelo número da chamada, né? Vocês podem ter passado por isso, que o professor diz, ó, grava teu número, viu, Pablo? Você é o 25. Então tá 25, ok, tá aqui a avaliação, tirou tanto. Não importa que o 25 é o Pablo e por que ele tirou aquela nota ali, importa que ele é o 25, tá? Então, assim, né, hoje a gente vem numa caminhada contrária a isso, né? Tem escolas que já estão adotando tirar o número da chamada, tá? Tem escolas que estão usando isso, estão tirando o número da chamada, tá? Não existe mais o número. Igual, claro, tem o professor que ali coloca a caneta, coloca o número, mas já estão tirando esse número da chamada para mostrar, olha, tem um nome, né? O Pablo é uma pessoa, o Mauro é outra pessoa, né? Eu tenho que entender isso, né? Então, essa é o segundo aspecto, né? Ajudar nesses procedimentos. E a terceira e última finalidade é facilitar, né, a instauração de práticas educativas mais eficazes, satisfatórias e enriquecedoras. Gente, estudar, o ensino, ele tem que ser gostoso, ele tem que ser, existe, Mauro, existe. Eu te digo, eu trabalho na Secretaria Estadual de Educação aqui no Rio Grande do Sul, tá? E a gente está num combate gigante contra essas práticas, assim, sabe? De realmente, né, fazer com que comece a se conhecer o aluno, né? Aí tem toda uma estrutura que a gente questiona, a escola, né, a equipe diretiva, a equipe pedagógica, né, o professor, o Estado, enfim, né? Mas existe, o pior é que existe, né? E a terceira finalidade é que a gente consiga, né, colocar práticas educativas que tornem o ensino prazeroso. Não é a questão de ser fácil, não é a questão de, eu vou gostar de tudo. Não, eu não vou gostar de tudo. Mas que pelo menos não seja aquela tortura, né, com medo da reprovação. Alguém quer falar? Não tinha visto o microfone aberto. Tá, então olha só. E aqui eu deixei em verde para vocês aqui, que são os pilares que a gente vai trabalhar mais adiante, né? E a gente tem, né, a gente tem que, né, aprender a ser, a conviver, a conhecer, valorizar, preservar, recomeçar e transformar. Eu estou trabalhando fortemente no recomeçar com os meus alunos, tá? A José coloca, né? Eu sou de Manaus e sempre fui assistida nas escolas que eu estudei, graças a Deus. Só no ensino médio, que foi quando perdi meu pai, tive que estudar e trabalhar, né? Aí foi difícil, terminei com muita dificuldade. José, que legal. Eu também tive experiências boas, sabe? Alguns aqui também estudaram numa escola bem bacana que a gente tem, que é uma escola estadual, Moricunha, e a gente, sabe, tinha, né? Eram poucos os professores que não davam essa atenção, né? Então, bem, né, bem essa questão, assim, que a gente, né, começa a colocar. Sim, Cristiana, é bem BNCC mesmo, né? Que a BNCC está ali para a gente puxar, ver o conceito de avaliação, né? Não tem nenhum documento no mundo que diga que a avaliação tem que ser uma prova, tá, gente? Se alguém até hoje enganava vocês, não existe, tá? Se fala em avaliação. Não se diz até hoje que eu tenho que ter uma prova, um documento federal que existe, eu tenho que ter avaliação, mas nenhum documento nos diz e nos afirma que eu tenho que ter uma avaliação como prova. Não estou desfazendo aqui esse critério de avaliação. Ele existe, mas ele não pode ser o único instrumento, ele não pode ser o instrumento mais valioso dentro do processo. Tá? Nem modelo, né, senhor? Nem modelo, exatamente, bem lembrado. Bem lembrado, tá? Então, assim, quais são, né, os principais temas, assim, da psicologia na educação, né? Processos de mudança da participação do indivíduo em situações educativas e variáveis da situação educativa que se relacionam com os processos de mudança. Bom, melhorando essa linguagem, tá?
os conceitos psicológicos vão nos propor... A psicologia na educação veio para quê? Para provocar um processo de mudança no sistema escolar. Provoca uma mudança, começa a provocar uma mudança onde diz que, lá, vou pegar o exemplo da Jazéia, né? Quando ela, na verdade, perdeu o pai, a psicologia na educação diz, olha só, eu tenho que olhar um pouquinho com mais atenção para a Jazéia, né? Eu tenho que, na verdade, assim, cuidar dela, né? Eu tenho que assistir ela. Eu não tenho que, na verdade, ter pena dela, mas eu tenho que realmente proporcionar um tempo de luto, um carinho, um afago, e eu tenho que ter esse entendimento que alguma coisa no psicológico se abala. Então, ela veio para dar uma humanizada nos aspectos de educação. Quando a psicologia começa a chegar na educação, pessoal, os behavioristas, os tradicionais, caem de pau em cima. Eles não aceitam. A escola tradicional reluta muito. E hoje eu vou trazer alguns nomes que nos ajudaram, né, a trazer, a potencializar a psicologia na educação, né? E as variáveis ali que fala, tá? É mostrar que todos os aspectos da nossa vida influenciam no processo educativo, tá? Então, tudo que é variável deve ser considerado, tá? Isso deve ser considerado e eu tenho, né, que estar atento a esses sinais que existem nesses indícios, né? Nenhum conflito em sala de aula, nenhuma reprovação em massa que eu tenho numa turma é de uma hora para outra, né? Os sinais vão aparecendo, né? Eles vão aparecendo e tudo mais, e a psicologia na educação traz isso, olha, vamos estar atento aos sinais. Aí que começa a ter a orientadora educacional na escola, que não é uma coisa muito antiga, é nova, tá? A orientação educacional vem para a escola. A orientação educacional trabalha muito com a questão da psicologia, trazendo essas questões do psicólogo na escola. Eu sou defensor que a gente deve, para ontem, na rede, ter um psicólogo por escola, tem que existir essa equipe multidisciplinar, tem que ter um psicólogo, no mínimo, eu tenho que ter dentro de uma escola, né? Então, ela começa a fazer essa mudança. E aqui eu trouxe uma charge, tá? Que eu acho do Calvin, eu adoro muito charges aí, vocês vão ver que eu curto muito, tá? E aqui tem a do Calvin, né? Que ele diz o quê? Calvin, sua mãe e eu vimos seu boletim e achamos que suas notas podem melhorar. Mas eu não gosto da escola. E o pai vai tentar entender o porquê, né? Mas por quê? Você gosta de ler e de aprender, que eu sei. Ok, ele gosta de ler, gosta de aprender. Você já leu tudo que é livro sobre dinossauros e aprendeu muito, não é? Ler e aprender não é divertido? O problema dele não é com ler e aprender. Então, por que você não gosta da escola? Porque lá a gente não lê sobre dinossauros, tá? Então, é bem isso. Às vezes, a gente não traz para dentro da escola, né? Aquilo que o aluno pode... eu não uso a experiência do meu aluno, eu não trago a realidade do meu aluno para dentro da escola, para dentro da sala de aula, né? Então, assim, eu tenho que começar a trabalhar com isso. Eu tenho um caso, que eu tive um aluno autista severo na educação infantil em 2019. Eu tive que pegar 3 meses uma turma de educação infantil. Parecia aquele filme, né? Aquele filme Um Tiro no Jardim da Infância, né? Me sentia o gigante naquela turma, né? E tinha um autista severo, só que o que eu comecei a notar? Ele sentava bem pertinho de mim. E todo dia ele levava um dinossauro. Essa charge me lembrou muito ele. E o que acontecia? Ele não se socializava muito, às vezes quando eu colocava ele na mesa com os colegas, dava muito conflito, até porque os colegas não tinham uma aceitação ainda com ele. Eu resolvi botar uma feira de ciências na sala. Claro que eu não comecei com ele, tá? Eu comecei com uma menina que adorava aquelas plantinhas, acho que suculentas. Ela adorava suculentas e plantava com a mãe. Eu disse, olha só, cada semana a gente vai fazer uma exposição na sala de aula. Essa semana vai ser a Vitória, acho que era a Vitória, não. É a Vitória. Vai trazer as suculentas com a mãe dela, vai nos ensinar a plantar suculentas, tudo mais, e pá, foi a semana das suculentas. A família, tem famílias que se envolvem, né? Fez uma mudinha para cada um e tudo mais. Chegou a vez do Gustavo, e o que eu comecei a conversar com a mãe Felipe, ele tem todos os tipos de dinossauros. Ele tem tudo que é dinossauro, ele sabe tudo. Ele disse, Gustavo, tu vai fazer uma exposição de dinossauros para mim. Se eu achar a foto, eu vou colocar no nosso grupo lá de WhatsApp para vocês verem, tá?
Gente, eu não dei aula aquela tarde. Ele a tarde inteira, os colegas perguntando e falando, ele explicou tudo, ele sabia o nome dos dinossauros, ele sabia qual era a habilidade daquele dinossauro. Ele, assim, depois daquela aula, né, que a professora voltou de licença, né, a professora disse, Felipe, o Gustavo é outro. Hoje o Gustavo tem um canal no YouTube, eu vou indicar para vocês também, tá? Ele tem um canal no YouTube, o Gustavo, hoje. Então, assim, ó, foi muito bacana, né? Mas eu já tinha, né, esse entendimento que eu teria que trazer ele para a sala de aula. E ele está com a mesma turminha, acho que agora eles estão no segundo ano. No segundo ano eles estão. E eu vou indicar para você ver se eu acho a foto e vou colocar o canalzinho dele que ele tem no YouTube, tá? Então é isso que eu digo para vocês, né? Essa charge do Calvin, eu tenho ela sempre guardadinha, tá? Eu acho que é muito válida, assim, para a gente, né? Então, assim, né? A André coloca, né, me fez lembrar do Pedro com os planetas, me deu um show de explicação. É isso, é essa realidade que a gente tem que começar a usar, né? Tem que usar. Gente, joga para a turma, gente, a turma cria muito, a turma vai aliviar muito o fardo da gente da aula, ela vai ressignificar. Então, olha só, qual é o principal interesse da psicologia da educação? Estudar os processos de mudança e de comportamento vinculados aos processos de aprendizagem, desenvolvimento e de socialização, né? Então, assim, ó, isso é uma das principais, né, um dos principais pontos da psicologia, tá? Estudar todos esses processos que envolvem essas relações, tá? Qual é o principal campo de estudo? Qual é o principal foco? Desenvolvimento humano e aprendizagem, tá? Ela traz que é muito importante, né? Esse material já está no aula, tá, gente? Para vocês fazerem os esquemas de vocês depois, tá? Então, assim, ó, desenvolvimento e aprendizagem, tudo que a gente precisa para dentro da escola. E que nós, professores, às vezes a gente não dá conta de tudo, tá, gente? Por isso que a psicologia veio para dentro da educação e eu acho que vai vir com mais força, tá? E aí a gente chega aqui no que só a psicologia proporcionou para a gente, tá? Se a BNCC hoje está estruturada, a gente tem que agradecer todos os dias a psicologia ter entrado dentro da educação, né? Porque ela traz a educação socioemocional para dentro da escola, tá? Ela traz a questão do autocontrole, do autoconhecimento, da consciência social, ela começa a trabalhar com as habilidades sociais, com a tomada de decisão responsável. Então, essa questão socioemocional, tá? É a psicologia que traz para dentro da educação, tá? Então, assim, ó, isso é muito, 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 né, interessante, né? Essa questão socioemocional que a psicologia traz para nós, né, como um potencial, né? Então, é muito bacana. Mas, claro que ela surge de algumas teorias, né? A psicologia não chega de graça, né? Então, o comportamentalismo, o behaviorismo, o clássico, radical e social cognitivo, né? Aquele que a Andrea brigou um monte lá para fazer o mapa lá, tá? Ele foi importante porque ele o behaviorismo chega na escola e é a escola que começa a combater ele, tá? Então, isso é bacana, né? Então, assim, aí nós temos a teoria do Piaget, né, que já começa a trabalhar um pouquinho. Quando vocês me conhecerem mais, vocês vão saber que eu não simpatizo muito com Piaget, tá? Mas às vezes eu dou o braço a torcer com algumas coisas que ele fez. Piaget, eu sou meio cabreiro com ele, tá? Vygotsky, Freud, né? Que é bem interessante a gente vai ver um pouquinho aqui, né? E todas as questões envolvendo neurociência cognitiva, tá? Eu sou apaixonado por neurociência. Eu sou encantado pela neuropsicopedagogia, né? Sou casado com uma neuropsicopedagoga, tá? Mas eu sou apaixonado porque eu acho que a neurociência trouxe muitas coisas. Dentre elas, ela trouxe para mim a comunicação não violenta, tá? Um dia eu posso dar uma palhinha para vocês. Eu aprendi a me comunicar até pelo WhatsApp, tá? Então, isso é muito interessante a gente colocar, que foi a psicologia que trouxe, tá? Olha só, Piaget, vou ter que falar um pouco de Piaget para vocês, porque depois, senão vocês terminam a disciplina. Não, mas eu não vi com o professor Felipe isso aí, né? Mas prometo que eu vou me esforçar para trabalhar com Piaget, tá? Uma coisa que ele trazia muito interessante, tá?
que ele diz que o conhecimito não pode ser concebido como algo pré-determinado desde o nascimento. Ele já foi contrário quanto ao inatismo, tá? Quanto aquilo, por exemplo, se o Pablo nasceu não sabendo matemática, o Pablo não pode aprender. Isso é o que o inatismo falava, grosso modo, né? O que Piaget já diz? Ele diz que não, né? Eu tenho, na verdade, que ter algumas experiências, né? Mas nem tudo é só experiências, Piaget diz. Por exemplo, né? A Andrea pode ser que a mãe dela cozinhe muito bem e a Andrea pode, nesse meio, tudo nascido também com essa habilidade. Pode acontecer, tá? Pode acontecer isso. Então, o que Piaget dizia? Nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. Olha só, nem tudo nasce com o indivíduo e nem tudo nasce com as experiências. Por exemplo, tá? Eu sou um exemplo clássico. Eu tenho um violão desde os meus 16 anos, ele está pendurado no meu quarto. Se fosse para ter experiência com meio, eu sabia tocar. Eu não sei nem o nome das cordas, né? Ele está ali, de vez em quando eu vou ali, mexo nele, mas não aprendi com a experiência, né? Então, assim, Piaget foi legal para isso, tá? Ele começou a dizer, não, nem tudo nasce com ser, e nem tudo também o ser humano, né, vai aprender através das experiências, né? Então, isso é bem interessante que Piaget traz, né? Ele diz que todo o conhecimento, né, resulta das ações e das interações do sujeito com o ambiente onde ele vive. Sim, gente, o ambiente nos transforma, gente. Ele na verdade, assim, ó, ele pode não nos transformar na totalidade, mas ele nos transforma. Por que a gente tem, né, tantos anos de vida escolar? Gente, não é pelos conteúdos. É que nem eu digo assim, eu sou professor de matemática, o único que diz assim, a forma de Bhaskara não serve para nada para a vida de vocês. Né? Não serve. A minha filha te ama por isso. Tá, então não serve para nada, né? Eu já tive nono ano várias vezes, primeiro ano do ensino médio, e trabalhava a forma de Bhaskara, né? Ela vai servir para quem vai trabalhar com aquilo, né? Um engenheiro mecânico, sei lá, alguém que vai trabalhar com isso e nem vai precisar fazer os cálculos na mão, porque hoje a gente tem software para isso, né? Mas o que a escola faz? Ela nos faz ser, a gente é um ser social, né? A gente começa a trabalhar, porque eu saio lá no ensino médio, né? Convivi com muitas pessoas, né? Pô, aí que a gente sempre diz assim, por que é importante a psicologia? Porque a gente tem que entender que esse período não pode ser traumático para o meu aluno, né? Não pode ser traumático, não pode ser uma coisa pesada, né? Tu tem que ir para a escola porque tu tem que ir. A gente sempre tem que achar, principalmente quem tem filhos, achar uma explicação melhor para dizer, não, tu tem que ir, né? Porque depois tu tem que fazer uma faculdade. Não são premissas que vão fazer o aluno ter interesse, né? Mas daqui a pouco pegar alguma coisa dentro da escola que o filho goste, que o aluno goste, para a gente potencializar isso, tá? Então, ele elabora a teoria psicogenética, né? Então, ele começou a mostrar, a ideia principal dele é mostrar, né, as mudanças qualitativas que a criança passa, né? Desde os estágios lá, né, no período sociomotor, até o pensamento formal, lógico-dedutivo, né? A partir então, Piaget foi muito importante nesse processo, tá? Então, ele foi muito importante, né? Nesse processo. E sempre tem aquela afirmação, mas o pai dele é tão bom em física, né? E ele não é, né? Por que será? Porque não é do natismo, não é porque o pai dele é bom de física. Ele pode até, se o pai trabalha com física, por exemplo, ter alguma experiência e saber algumas coisas, mas não quer dizer que ele vai amar física e não quer dizer que ele vai ser bom em física, né? Então, é isso que a gente sempre contraria, né? Essa questão, assim, aqui em casa, por exemplo, eu tenho uma pequena de 6 anos e eu sou extremamente comunicativo. E a minha pequena tem vergonha. A minha pequena, assim, pública tem vergonha e tudo mais. E se fosse pelo menos, ela já foi em palestras comigo, ela já foi dar aula comigo, ela às vezes acompanha o Meet comigo. Mas o Felipe, esses dias eu tenho em casa, mas não, Felipe, mas tu é tão falante comunicativo, eu disse, ok, mas ela não é o Felipe, né? Então, a gente tem que entender que os alunos também, né? Às vezes o Pablo pode ser um baita professor, mas daqui um pouco eu que estou na aula do Pablo não gosto, né, da disciplina que o Pablo trabalha, mas eu posso gostar do Pablo, tu entendeu? E o Pablo pode me mostrar que, não, olha só, ok, tu não precisa amar física, mas tu vai precisar desse processo, ou para te avançar de ano, ou porque, né, tu precisa disso agora, então vamos aprender aquilo que fique bom para ti e bom para mim, né? Então a gente tem que ter esse entendimento. E isso acontece muito até na graduação. Tem disciplinas que a gente vai amar, tem disciplinas que a gente não vai gostar.
Assim como depois que a gente se forma e diz, meu Deus, que pedagogo eu sou, que professor eu sou, né? Não sei, é a prática que vai trabalhar com vocês isso. É a prática que vai dizer o que vocês gostam. Por exemplo, eu amo os anos iniciais. Eu amo, amo, amo. Mas eu não me vejo trabalhando nos anos iniciais. Tu pode me colocar numa turma, assim como eu já fiquei em educação infantil. Eu tive 2 anos, terceiro ano do fundamental. Inclusive uma turma só de meninas. Bem dizer, tinha só um menino, né? Passei por tudo isso. Mas é uma coisa que, para mim, assim, eu vejo que não é uma coisa que vai me fazer feliz. Mas eu adoro fazer estudo de caso. Eu adoro planejar. Eu adoro trabalhar com pequenos grupos, né? Se tiver que trabalhar, eu trabalho, assim, e vou dar o maior amor do mundo, mas é uma coisa que, para mim, eu entendi que é uma coisa que não. O que eu gosto mesmo é a formação de professores. Tá? É uma coisa que eu amo fazer isso, né? Mas Piaget conseguiu trazer isso, tá? Isso é legal, tá? Aí Vygotsky que já é mais meu queridinho, tá? Vocês não fiquem, né? Vocês não se convençam por mim, tá? Então, mas por que eu gosto de Vygotsky? Porque Vygotsky, por exemplo, né? Ele trouxe a questão da ZDP, que é a Zona de Desenvolvimento Proximal. O que Vygotsky trouxe? Por exemplo, vamos pegar lá o exemplo do mapa da Andréia lá, por exemplo, né? O que eu pude trazer para a Andréia? Andréia, tu faz os teus esquemas bem. Então, o teu mapa conceitual vão ser os teus esquemas. Boa, ela já entendeu um pouco melhor, porque eu usei alguma coisa que é próxima dela, tá? Então, assim, Vygotsky também, né, traz como objeto da educação uma consciência crítica, né? A relação professor-aluno, uso da criatividade, fim da relação opressor-oprimido. Ele trouxe isso, né, para que o professor não fosse um opressor em sala de aula, né? Que o ensino-aprendizagem é mútuo. Vocês não estão aprendendo sozinhos aqui, estamos aprendendo juntos, tá? E ele traz como homem, né, sujeito atuante, capaz de transformar a natureza e de se transformar a si mesmo. Tá? Vygotsky foi o primeiro cara que falou de resiliência sem chamar de resiliência, tá? Ele diz que a gente poderia, sim, errar, né? Acertar, corrigir rotas e corrigir rumos, tá? Então, Vygotsky é um cara muito bom para a gente ler, e não somente ele, como eu trabalho com meus alunos aqui no Sul, tá, gente? Eu acho que a gente tem que ser um mosaico de teóricos. A gente tem que pegar um pouco de cada um e entender de todos, tá? Freud, né? A psicanálise me incomoda um pouco porque eu não entendo muito, tá? Mas Freud, ele trouxe uma coisa muito interessante para a educação, tá? Ele afirmava que o educador jamais deixará de se defrontar com a constituição pulsional da criança, tá? O que é isso, tá? Que a criança por si só, ela tem um enfrentamento, que a criança vai te enfrentar, e que tu tem que aprender a começar a lidar com a crítica, né? Às vezes vocês vão passar por uma sensação assim, eu planejei uma aula maravilhosa, levei recursos, para mim vai ser 10 aquela aula. E tu chega lá e a aula não é nada daquilo. Tá? Não é da zona de interesse do aluno, não é para ele, tá? Então, a gente vai ter muito, muito isso em Freud, né? E aí ele disse assim, né, que para a gente dar conta do trabalho, eu trouxe esse slide que eu achei muito bacana, isso aqui, para explicar um pouquinho da questão de Freud, né? Que a gente tem que ser capaz de conhecer a particularidade do educando, de inferir a partir de pequenos indícios, né, do que está passando na mente matura daquele, porque assim, gente, a gente tem que entender que o aluno, o estudante, ele está ali e dependendo do conteúdo, tu é o norte dele. E a gente tem que entender que ele não entende a importância daquilo ainda, né? Foi que nem ontem. Eu fui fazer a apresentação de um livro aqui perto de um município pequeno que a gente tem aqui, um município bem bacana ali, até o município da Ângela. E eu perguntei em uma das turmas, tá, gente, vocês querem ouvir uma história? Eu adorei, né? O aluno da frente, eu não quero ouvir história. Ele não queria ouvir história, ponto. E a criança fala, né? Eu disse, cara, é uma história sobre inclusão. Ele disse, pai, eu não sei quem é inclusão. Aí o que eu fiz um combinado com ele? Tá, vamos fazer o seguinte. Eu vou contar a história do meu jeito aqui, depois tu me diz se tu gostou da história, tá bom? Ele disse, tá bom. Nem falou tá bom, ele falou, eita. Ele disse, então tá. E contei a história para ele e tudo mais.
E aí ele disse, no final, disse, não, eu gostei, mas eu não gosto muito de história. Ele me disse, eu disse, não tem problema, mas tu escutou a minha história, já fiquei muito feliz por isso, cara. Aí dei um elogio para ele, e Freud disse que isso vai poder acontecer, tá, gente? E o aluno é imaturo. O adulto já consegue disfarçar e mentir mais sobre seus sentimentos, né, na sala de aula. Que nem a minha aula aqui pode estar um porre, né? Vamos dizer, eu vou ter que assistir essa aula, preciso da disciplina. E a criança, né, ela tem essa, e Freud traz muito isso, tá? E aí a gente chega no queridão, que é o cara que eu ainda vou tatuar no braço, tá? Que é o Valon. O Valon traz a afetividade para dentro da educação, tá? O Valon traz isso diretamente, né? E ele diz que assim, ó, a afirmação, ele afirmava muito que a gente tem que estimular a afetividade. E quando a gente trabalha com a afetividade, a gente está nutrindo a inteligência. A gente está fazendo com que o aluno construa mais, tá? Então, isso é Valon. É Henri Valon que fala, tá? Valon traz isso para dentro da educação, tá? Traz também a questão da emoção, né? As minhas alunas, muito eu indico aqui. A Marília, que vocês vão lá. A Marília já colocou amo. A Marília gosta muito de trabalhar emoções, assim, na sua prática. E eu sempre indico textos de Valon para ela, né? E a gente trabalhar com essa questão da afetividade, das emoções, dos sentimentos, né? E a emoção, gente, é a primeira sensação que a gente tem, né? Que a gente traz para dentro da sala de aula. E ele trazia que as emoções, né, são expressivas e são contagiosas, né? Por exemplo, se tu chega dizendo assim, olha só, eu vou pedir para vocês fazerem um mapa conceitual, mas não me venham com qualquer mapa, né? O mapa tem que ser assim, assim, assim. Gente, vocês já vão chegar com o pé de... Vamos puxar o freio. Não, eu não vou fazer, eu já chego. Agora, se eu digo, gente, vamos fazer agora do jeito que dá, vocês vão colocar aquilo que vocês sabem lá, e depois eu vou ajudar vocês a melhorar isso, se precisar, tá? E ele dizia que as emoções são antagônicas às atividades reflexivas, né? A razão nasce da emoção e sobrevive da sua morte. Isso é muito bacana, tá? Razão e coração, tá? É uma coisa dentro da educação que tem que andar lado a lado. Tá? Eu não posso ser somente razão dentro da educação. Se eu for somente razão dentro da educação, eu estou fazendo um desserviço para a educação. Então, eu não posso ser só razão. Eu tenho que ser razão e eu tenho que ser coração, sim. Tá? Então, isso é o que o Valon trazia. Aí, o que eu fiz nessa apresentação? Eu trouxe 2 sugestões de leitura para vocês. E eu coloquei para vocês aqui nesse linkzinho, tá? Coloquei aqui. Quando vocês clicar no link aqui, tá? Vai ir para um texto muito bacana que eu ainda vou trabalhar com vocês, tá? Que é um diálogo entre Piaget, Vygotsky e Valon, tá? Eu me bati para mandar para a Marília semestre passado, mas não mandei, porque eu queria trabalhar esse semestre, tá? Sobre as categorias de desenvolvimento e aprendizagem, tá? Então, esse é um dos textos que está no linkzinho da apresentação, que é uma sugestão de leitura para vocês, tá? É muito bacana, assim, do Cláudio Romero, ele fez um artigo muito bacana, inclusive usei na minha dissertação de mestrado. Eu li ele para o meu estágio também do Maravilha. Educação Infantil. Maravilha. Falou muito bom. E aqui tem outro no segundo slide, tá? Que é um outro que, se vocês clicar aqui, vai que é sobre a avaliação, tá? É um textinho de 2 páginas aqui da Nova Escola, que fala um pouquinho da avaliação e como é que a gente apresenta os resultados para o aluno, tá? Então, tá na apresentação. São sugestões de leitura. Eu vou colocar como informação e tudo mais lá para vocês, mas já são sugestões de leitura, né, que são temas que a gente vai trabalhar, tá? Então, assim, quando a gente trabalha, por exemplo, assim, ó, nessa questão, né, a gente aqui não vai entender a psicologia, porque eu digo, não está dentro da sua formação. Mas a gente vai ter que entender, né, que a psicologia, ela vai abrir-se, né, ela vai, como é que eu posso dizer? Ela vai criar uma ponte, tá? Ela vai tirar as barreiras entre aluno e professor, tá? Ela vai criar pontes. Eu sempre digo assim, a psicologia, por mais, assim, ó, terrível que seja, a psicologia, ela vai criar pontes. Então, assim, ela nunca vai ser um prejuízo para a educação,
Ela nunca vai ser uma coisa ruim para a educação, a psicologia, né? Então, assim, a gente procurar entender o porquê que a gente não está bem em determinada turma, por que a gente não se sente bem dando aula em determinada turma, a gente tem que começar a procurar entender esses processos. O que fica hoje? Vocês viram que a gente trabalhou com 4 tipos de avaliação, né? Diagnóstica, formativa, processual e somativa. E eu digo para vocês, pelo menos uma vez na vida, vocês vão se ver fazendo avaliação somativa. Eu jogo com vocês isso. Todos nós vamos passar por isso, tá? E aí vai chegar um ponto que a gente se questiona, tá? Mas para que está servindo isso aqui? Para que serve? Né? Para que serve isso? Né? Eu, enquanto professor de matemática, na primeira formação, e depois eu me apaixonei pela pedagogia, não larguei nunca mais, e fiz pedagogia, e amo pedagogo, tá? Na minha primeira formação de matemática, eu sempre fui muito questionado na minha prática, porque eu aceitava os caminhos dos meus alunos, né? Eu deixava eles criarem os caminhos para chegar no resultado. Sempre fui a favor, por exemplo, do uso de calculadora na sala de aula, porque eu tinha planejamento. As minhas atividades eram atividades que faziam com que o aluno usasse a calculadora, mas ele tinha que pensar para usar. Onde é que ele ia usar a calculadora? Eu sempre planejei, gente. Eu escrevo muito as minhas aulas. Né? Eu rabisco muito, né? Por exemplo, hoje, com alguns assuntos de vocês, eu já vou ter que mudar o que eu estava pensando para a semana que vem. Tá? Mas eu sempre usei recursos, né? Celular. Eu sempre deixei de utilizar em sala de aula. Porque eu sempre tinha um planejamento. Eu sempre, então... Né? Uma vez eu estava na minha aula de matemática, um aluno perguntou por que Marte era vermelho. Por que era considerado o planeta vermelho? Eu disse, vamos pesquisar, cara. Vamos pesquisar, né? Vamos pesquisar, e aí a gente começou a fazer uma pesquisa muito... Bom, resumo, né? Os meus alunos fizeram uma feira no município de física, né? E a gente apresentou todo o sistema solar, mas cada planeta a gente estudou os componentes que faziam a cor daquele planeta, ser daquela cor e por que fazia, né? E surgiu numa aula, assim, que eu estava trabalhando com eles. Então, nunca deixem de aproveitar o momento do aluno de vocês, até para trazer para dentro da avaliação, tá? Então, assim, para a galerinha que está chegando hoje, tá? Todos os prazos lá, eu já alterei, que é essa semipresencial, e todos os outros prazos eu vou alterar até semana que vem, tá, gente? Para vocês conseguirem se ambientar, conseguir fazer. Eu abri um fórum de apresentação também, para vocês se apresentarem ali. Hoje eu já comentei alguns. Se apresentem. A gente tem um grupo de WhatsApp ali, que se nem todos entraram, entrem. É o grupo de socorro que a gente chama ali, tá? Por exemplo, a Maria Roseli pode botar lá, meu Deus, não entendi tal atividade. Grita no grupo, tá? A gente tem um grupo para isso, tá? Às vezes eu não consigo responder no horário, mas vocês podem ter certeza que as tias vão responder, tá? Alguém sempre dá um pitaco. Tá? Então, assim, ó. Bom, um pitaco bom. Pitaco bom, tá? Então, assim, ó, usem o grupo para isso, tá? Então, eu vou alterar todos os prazos para vocês. O que eu sugiro para vocês? Quem não assistiu ainda, assistam as primeiras aulas ali, tá? A questão principalmente ali, tá? Do behaviorismo, humanismo, né? E o cognitivismo, eu vou retomar na aula que vem, até para vocês entenderem o nosso ponto inicial de discussão, como é que a gente começou. Eu vou fazer também, assim, um esqueminha, um organograma para vocês entenderem o que a gente viu em cada aula ali e por que a gente está caminhando nesse rumo agora, assim, tá? Para entender, assim, os potenciais e sobre avaliação, né? E lá no final, né, a gente vai tentar fechar, né, se o objetivo da disciplina foi atingido, tá? Então, assim, hoje o que fica de mensagem, assim, que os fatores psicológicos, que a psicologia na educação, enfim, os fatores psicológicos influenciam na avaliação, tá? Influenciam muito na avaliação, e principalmente quando essa avaliação ela não é processual, né? Ela é somativa, tá? Semana passada a gente viu os aspectos sociológicos, que o meu ser social tem que ser trabalhado, que os fatores sociais, né, influenciam muito na nossa vida. Uma coisa que eu estava analisando hoje que é fantástico, né?
essa questão dessa disciplina tá pelo Meet remoto. Gente, depois que vocês entenderem a integração que vai dar aqui com o pessoal de Santarém e o pessoal do Rio Grande do Sul, nunca a gente imaginou, né, estudar com o pessoal assim no presencial, no físico. Então, a gente com certeza tem que usar muito isso, né? Temos que usar isso a nosso favor. Mas o canal de comunicação ali, além do aula, tá? É o WhatsApp, tá? Ali tem o meu número, pode estar... não quero colocar isso aqui no grupo. Me manda mensagem no privado, só se identifica. Professor, aqui é a Maria Roseli da sua disciplina de gestão. E aí a gente já começa a trocar ideias ali, tá? Então, hoje eu dei as 2 sugestões iniciais de texto para vocês, tá? Que é aquelas que estão... A apresentação está na aula. E aí vocês vão clicar nesse link ali para ir para o texto, tá? E aumentei, né, todos... Oi, Cris, pode falar? Queria te perguntar. Pergunte. Mas eu acho que eu confundi. Aquele guia que tu deu de gestão é do estágio, né? Eu acho que eu confundi alguma coisa agora com a outra. O cronograma de avaliação? Não, tu deu um guia pra gente ler, lembra? Agora eu não lembro se é de gestão, é do estágio, né? Aquele é do estágio. Aquele é do estágio. Tá, na dúvida. Obrigada. Gente, é que os coitadinhos aqui no Sul, eles não têm muita escolha, tá? Atualmente, como o curso aqui está em extinção, eu sou professor e coordenador deles. Então, assim, Pablo, eles não têm escape. Eles saem da disciplina, caem no estágio, é o que tem, é o que restou, né? São 4 cadeiras com ele, praticamente. Então, eles confundem, às vezes, perguntam, mas assim, eu me confundo aqui. Semana inteira com o Felipe, né? Semana inteira, né? Passam mais tempo comigo que com a minha esposa, né, Cris? Que tristeza. Pois então, é. Gente, então assim, sejam muito bem acolhidos quem está chegando hoje, tá? Se algum dia vocês não conseguirem assistir a aula por algum motivo, me dá um toquezinho, me avisa ali, mas sempre vai estar gravada para vocês e no máximo no final da noite está no aula à disposição para vocês, tá? Nessa disciplina a gente tem 2 intérpretes, as minhas intérpretes lindas, que eu já elogiei um monte vocês para coordenação acadêmica, tá? Enchi a bolinha de vocês lá, tá? Porque as gurias estão aqui, a gente tem a Vitória, que é a nossa colega, que é surda, está se formanda, né? E aí a gente sempre tem as gurias com a gente aqui. O que eu vou fazer um convite para o pessoal que é de Santarém, tá? Se eu não lembrar, uma das gurias coloquem lá o card, tá? Amanhã a gente tem uma live bem legal sobre currículo adaptado e vale certificado, tá? Vai ser às 19 horas e tudo. E é pelo Fórum Permanente de Inclusão aqui de Guaíba. E aí tem a live, eu vou mediar essa live amanhã, e no decorrer da atividade eu coloco um GG, um formulário ali para vocês preencherem, e o formulário já vai depois o certificado vai automático por e-mail de vocês, tá? Então, assim, a gente sempre tem algumas lives, assim, a gente está conseguindo fazer bastante, amanhã tem uma. Aí alguém coloca o cardzinho para nós lá, no grupo pessoal, e vão ser muito bem-vindos, tá? Vai ser pelo Face, e aí a gente... né? Com certeza, pode deixar, Mauro, eu aviso sim. E a gente sempre tem uma atividade ou outra aqui, e a gente agora vai estar avisando para vocês poderem entrar. A gente está numa campanha bem forte em Guaíba, trabalhando com a inclusão, tá? Que é o Fórum Permanente de Inclusão e também o Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência. E a gente está propondo muita, né, formação. Tem umas surpresas depois também no curso, que eu estou com umas estagiárias no curso, que também vão propor formações ao longo do semestre, né? Marília, tu nem te entregou com esse olhar, mas tudo bem, tá? Não, né? Eu adorei esse olhar. Então, assim, a gente também vai ter formações no curso e a gente vai estar socializando com vocês tudo no grupo, tá? E vocês podem participar de tudo, porque a Ubra é uma só, tá? Então, a gente vai se ajudando bastante. E, Jazéias, me diz a pronúncia do teu nome, que eu acho que eu devo estar falando errado. Não, professor, certíssimo. Certíssimo, gente, que maravilha. Tem problema, eu erro muito o nome, né? Mas adorei teu nome, bem diferente, bem legal. Gente, então assim, ó, uma boa noite, né? Ô, Cris, tu tinha levantado a mão ou era daquela hora? Então, assim, a Maria queria falar alguma coisa, Maria? Boa noite, professor. Boa noite. Também sou de Santarém, Pará, né? Igual o Pablo aí, outra galerinha que tá aí escondida. Coisa boa, cara. E é o meu primeiro dia, né? E eu agradeço desde já por você ter alterado, né, a data das atividades, porque a nossa faculdade aqui deu algumas situações e a gente teve que migrar para essa disciplina, né? Uhum. Então, muito bom.
Eu agradeço pelo prazo que você vai alterar, para a gente não ser prejudicado, né? Então Não, é com isso, estamos certeza. aí. Então tá, fiquem bem tranquilos com os prazos ali. Claro que os meus aqui do Sul ficaram muito felizes, né? Porque olha a cara deles, né? Aí eu alterei, fica bem tranquilo. Precisando de ajuda, chama os colegas lá no Whats que a gente ajuda. Estamos todos juntos. Obrigada. Então tá, gente, uma boa semana. Natália e Flávia, muito obrigado mais uma vez. Natália, até amanhã, né? Natália, a gente tem uma live, né? Que amanhã vocês vão ver a Natália na live, vai ser a nossa intérprete. Deixa eu elogiar a Flávia. Elogia. Eu tô desde o começo do curso para elogiar ela. Ela fala o tempo inteiro sorrindo com os olhos e com a boca. Isso é encantador. Às vezes eu nem presto atenção em ti, eu fico só olhando ela. Viu, Flávia? Só que me faltava a Flávia me derrubar na disciplina. Vamos juntar com a Natália, ponto. Né? Então, assim, mas é muito bacana. Que nem eu digo assim, para trabalhar com intérprete, que nem as gurias trabalham, tem que ser muito expressiva, né? Porque não tem. Não? Eu ainda quero fazer Libras, né? Eu arranho um pouquinho assim, mas eu quero fazer, porque assim, eu sou encantado. É realmente, né, dar voz, né, para quem não tem, fazer inclusão, e assim, uma coisa, Natália, não esquece, lembra, Flávia, me passa o endereço completo de vocês, que eu tenho que mandar um livro para cada uma, porque está esgotando os meus livros, eu quero mandar para vocês, tá? Então tá, gente. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Boa noite. Fiquem bem, boa semana. Amém. Boa noite. Boa noite. Sor, tá gravando ainda. Aham. Posso Boa noite. As Fifi de plantão.